Todos os dias eu estou em tuas mãos, mesmo quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho. Bom dia, Shalom, tudo bem? Da bondade de Deus. Tudo bom, filho? Bom dia pra você, bom dia pra vocês que estão assistindo, que vão assistir durante o dia. Hoje eu quero falar com você sobre um tema muito interessante. A generosidade atrai prosperidade. Algo que há algum tempo eu já ouvia falando, que eu já ouvia as pessoas se expressando aí, até essas pessoas de muito sucesso, né, falando sobre generosidade. E a gente olha na palavra um código, um segredo tão poderoso, uma chave tão poderosa de prosperar, que é a generosidade. A prosperidade verdadeira está diretamente ligada ao coração generoso, desprendido e obediente. A gente quer prosperar, a gente tem que começar a abrir mão, porque um coração fechado não prospera. Bom dia, tudo bem? Um coração fechado não prospera, porque a verdadeira prosperidade está ligada a um coração generoso. E o que é ser generoso, né? Uma pessoa generosa é uma pessoa que partilha, uma pessoa que compartilha, uma pessoa que divide, uma pessoa que ajuda, uma pessoa que não é presa e não é pegada a nada. Conheço pessoas que elas são assim. Até porque generosidade é um dom também. É um dom do Espírito. O dom de Deus é um dom, sim. Tem pessoas que são generosas, mas tem pessoas que têm um dom. Essas pessoas, elas tiram do corpo a roupa, a camisa, o chinelo, ficam descalços, para que o outro não ande descalço. Então, generosidade também é um dom. E é um segredo muito poderoso para a gente prosperar, né? Existem pessoas que são tão apegadas ao que têm, os bens que possuem, àquilo que elas têm de pessoal, que elas não conseguem partilhar. Elas são presas a coisas, são presas a situações, são presas a bens. Talvez porque passaram alguma dificuldade na vida e muita escassez, e quando tiveram algo, elas decidiram, são apegadas a elas, né? Mas um dos maiores segredos para prosperar, a generosidade. Provérbios 11, 24 e 25, irmãos, diz assim: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. A alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. Ao que dá liberalmente. Deixa eu ver aqui na outra tradução, na NVI. 11, 24. A quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Olha como é forte, né? Quem retém não prospera,
Mas quem dá generosamente, quem partilha, aumenta as suas riquezas. A generosidade é um código de prosperidade, está escrito na palavra. A palavra nos confirma isso, a palavra nos diz isso. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Quando você dá suporte, quando você ajuda, quando você partilha, quando você de alguma maneira dá alívio a alguém, você também recebe e você prospera. A lógica de Deus é inversa da do mundo. O mundo ensina que você deve ter, guardar, reter. Gente, eu conheci pessoas com muitos bens, com muitas posses, com muito patrimônio, com empresas muito grandes, mas as pessoas, elas regavam até o que eu comer, até o que se colocava na mesa, sabe? Era uma coisa contada, era uma coisa retida, era uma coisa presa, e uma alma tão pobre, sabe? Patrimônio grande, uma alma tão pobre, e foram definhando, foram perdendo, com a gente foi perdendo tudo. Por quê? Porque generosidade, independente da religião, independente se a pessoa está ou não, vai ou não à igreja, generosidade é um código supremo de prosperidade. Quantas pessoas prosperam porque são generosas? Nós somos cristãos, quantas pessoas não são cristãs, mas elas têm um coração generoso e ajudam o próximo e são bem-sucedidas na vida? Por quê? Porque o mundo diz, guarde para não faltar. Deus diz, dê com fé e nunca faltará. O mundo fala para você guardar. Tem gente que é tão assim, neurótica que agora começou um negócio de crise, começou um negócio de guardar. Não, eu tenho que guardar, eu tenho que reter, porque as coisas vão ficar difíceis e tal, e tal, e tal. E às vezes a pessoa do lado está precisando. Às vezes a pessoa do lado está precisando de um pouco daquilo que você tem, do que as pessoas têm. Elas não conseguem entregar. A generosidade é uma chave espiritual. Prosperidade não está em acumular, mas em fluir. Somos canais, não reservatórios. Entenda bem, você não nasceu para ser represa, eu não nasci para ser represa. Nós nascemos para fluir. Nós nascemos para ser abençoado e abençoar. Nós nascemos para receber e deixar fluir. Nós nascemos para ser um rio. A palavra de Deus diz que dentro de nós, nosso interior, fluirá um rio. Não fala que se acumulará uma represa, será um lago muito grande, uma lagoa. Não, um rio. Fluirá de nós um rio de águas vivas. Ou seja, águas vivas, águas que trazem vida, águas que trazem o novo, águas que renovam, que ressuscitam. Nós não nascemos para acumular, nós nascemos para fluir, nós nascemos para partilhar, nós somos canais, nós somos correnteza de bênção, nós não somos reservatório. Você não pode ser reservatório de conhecimento, você não pode ser reservatório de amor, você não pode ser reservatório de sentimento. Se você recebe, você dá. Se você tem conhecimento, você partilha. Se você tem palavras de amor, você libera. Tudo que você vai sendo abençoado, você partilha. Jesus, quando ele envia aqueles 70 homens, ele fala para eles não levar nada. Ele fala para eles não se apegar a nada, porque ele ia prover tudo, porque ele provê. E ele fala na sua palavra, por que vocês andam ansiosos, o que havão de comer ou haverão de vestir? Porque olha para os pássaros do céu, eles não plantam, não cegam, mas eles não deixam de comer. Olha para os lírios do campo, quem veste eles? Nem Salomão em toda a sua glória. Tão bem vestido, tão bem amparado, porque é Deus que cuida de nós. Então tem muita gente ansiosa em ter, em reter, e não prospera, e não vai, e não chega num nível maior. Eu já falei isso aqui, vou repetir. Talvez você não é para ser uma pessoa muito rica financeiramente, mas próspera ao ponto de abençoar pessoas. Na Bíblia nós temos o exemplo do menino
que tinha 5 pães e 2 peixes. Ele deu o pouco que tinha, Jesus multiplicou e alimentou milhares. Nós temos também a viúva de Serepta, que pegou o que tinha, ouviu a voz do homem de Deus e ele multiplicou. Deu o último bolo e nunca mais faltou farinha e azeite na casa dela. Nós temos exemplos de generosidade. Existe uma história na Bíblia de uma mulher. Essa mulher era da cidade de Sunem, ela era sunamita. E ela era uma pessoa muito rica, ela era próspera. E ela via o homem de Deus, o profeta, passando ali, todas as vezes ali, perto das suas posses. Então ela mandou construir um quarto para ele. Para quando ele passasse, ele descansasse, ela foi generosa. E ele abençoou ela com algo que ela não tinha, em toda a prosperidade de vida dela, um filho. Deus, ele... A prosperidade de Deus não é dar o que você quer, é dar o que você precisa. Ela tinha tudo, mas ela não precisava de um filho. E ela nem pedia, mas ela já tinha se acostumado, ela já tinha entendido que ela não teria. Mas Deus, ele entrega mesmo quando você acha que não precisa mais, ele te entrega o que você precisa. Generosidade é um ato de fé, não de sobra. Eu não dou porque sobrou. Eu divido porque eu sou generoso. Deus confia os recursos dele a quem é generoso. Quem abençoa será abençoado. Quem rega será regado. Eu não sou generoso porque sobrou no meu armário. Eu sou generoso porque se eu tenho 1 quilo e meu irmão não tem nada, eu não tenho 1 quilo. Eu tenho meio quilo, ele tem meio quilo. Isso é ser generoso. É partilhar. E o amanhã? Deus proverá. Porque Deus cuida dos generosos. Deus, ele abençoa, ele ampara quem é generoso. Até quando nós vamos ofertar, quando nós vamos entregar o que Deus nos abençoa no altar, devolver, né? Não é com obrigação, mas com adoração, com generosidade, com entrega. Por quê? Porque as nossas ofertas, nossos dízimos, as nossas primícias, elas são sementes com destino profético. Nós entregamos com generosidade e somos abençoados por Deus, não por obrigação. Não quer dizer que você vai ser amaldiçoado, que o diabo vai te matar, que você... Não. Mas eu creio muito mais no poder abençoador do nosso Deus. De quando você confia de entregar a Ele as suas finanças, Ele te abençoa. Então, meu querido, vamos ser generosos. Seja generoso em ações, seja generoso em partilhar, seja generoso em correr, a entregar, a amar, a liberar palavras. Diga para pessoas hoje que elas são importantes. Talvez é o que ela precisa ouvir. Manda uma mensagem hoje. Pega seu telefone e manda mensagem para algumas pessoas. Fala, você é muito importante para Deus e para mim. Eu amo a sua vida. É muito bom receber, né? Uma mensagem dizendo que você é amado. Seu coração se enche de alegria. Isso também é um ato de generosidade. Então faz isso hoje. Fala com alguém que você ama. Porque Deus, ele abençoa um coração generoso em ações. E se você não é generoso, peça para Deus hoje, Deus, começa a romper no meu coração, na minha mente, para que eu seja generoso, para que eu me desprenda das coisas, dos bens, daquilo que eu tenho. Porque nada é meu, tudo é seu. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A alma generosa prosperará. A mão que dá nunca seca. Quem abençoa os outros libera o céu sobre si. O céu é aberto, é derramado. Deus multiplica o que é entregue com fé. Então entrega, abençoa, partilha, prospera, vive. Viva um tempo novo. Escolhas viver com as mãos abertas. Sirva, doe, abençoe. Você não precisa de ministério, você não precisa de ter cargo para poder servir, para abençoar. Reavalie seu coração. Você é um canal de bênção, você é um canal de prosperidade, você é um acumulador. E comece a plantar onde Deus te mostrar. Ele vai te multiplicar. Deus abençoe o nosso dia, Deus prospere o nosso dia, que o nosso coração seja grato nessa manhã, todo o decorrer dessa quinta-feira, e que haja um tempo de
prosperidade sobre minha vida, sobre a sua vida. Amém? Você recebe essa palavra nessa manhã? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor, nos dá um coração generoso como o teu. Tira de nós, Senhor, toda a avareza, Pai, todo o excesso de segurança, Pai, todo o apego, Jesus, às coisas, Senhor, aos bens, Pai. Nós queremos ser canais, Senhor, das tuas bênçãos. Deus, que nós possamos ser um rio que flui e abençoa, que, Pai, a margem que passar, essas margens vão florescer, vão frutificar, porque nós somos o canal de bênção. Abençoa a minha vida, a vida dos teus filhos, Pai, as nossas famílias, Senhor, as pessoas que nós amamos, os filhos, Pai, que todos estejam debaixo das suas mãos e que possamos ver o teu sobrenatural. Nós te agradecemos nesse dia, nós te louvamos e te convidamos a estar conosco em todo o tempo, nesse tempo de prosperidade e com o princípio e o código da generosidade, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Deus abençoe seu dia. Um beijo no seu coração. Até amanhã. Fica com Deus.